Pessoal, olá. Continuando, né, a nossa leitura, nós estamos seguindo aqui a trilha da história, da filosofia e da economia paralelamente, né? Mundo antigo e economia e sociedade, o que é filosofia, né? E aí a gente vai partir mais para frente aí, em breve, para a idade moderna, idade contemporânea, tá? História. E aí tem os períodos da história, né, em si, que todo mundo já sabe, né, a maioria já sabe, que é 4 milhões de anos e meio até 3 mil anos. Você tem um período aí que a gente conhece como período pré-histórico, né, pré-história. E aí você tem subdivisões, né, período Cretáceo, Jurássico, Triássico, nas divisões de paleontologia. Mas entre os historiadores, eles costumam... é um consenso, né, entre alguns da academia, de que a pré-história é de 4 milhões de anos e meio, 4 milhões de anos e meio até aí o período da pré-história. Depois de 4 milhões de anos e meio a 3 mil anos pré-história, depois de 3 mil anos antes de Cristo até em meados aí de 600 anos antes de Cristo, e depois de 600 anos antes de Cristo, né? Esse seria o período da história antiga, né? Então você tem de 3 mil anos aí até 600 anos antes de Cristo, o período arcaico, né? O período antigo. E do período antigo, de 600 anos antes de Cristo a 400 anos depois de Cristo, o período a Era Clássica, né? Depois da Era Clássica, né, de 400, mais ou menos, depois de Cristo até, vamos colocar aí, de 400 antes de Cristo até 1500, 1750, por aí, com a queda de Constantinopla, a tomada dos turcos otomanos, tomaram Constantinopla. Você tem a Era Moderna, a Idade Média também, né? A Idade Média que começa do período ali de 400 a 500 depois de Cristo até 1500 a 1750 depois de Cristo. Então você vê que são datas aí. Eu não gosto de mencionar muito data porque acaba embaralhando a cabeça, mas essa só para se localizar, né? De 1750 mais ou menos aí depois de Cristo até os tempos atuais, você tem aí a idade que a gente chama de moderna. Essas são as divisões. Então a gente no canal a gente vai seguir a trilha da história e paralela com a trilha da filosofia, né? Então você vê aí que no livro do Ortega y Gasset, O que é filosofia, ele traz um pensamento que não é retilíneo. No livro ele não vai trazer uma sequência histórica. Ele usa a filosofia na filosofia, o filosofar pelo filosofar. O que seria isso? Ele usa o pensamento refinado para pensar a filosofia. E aí ele traz algumas observações do que aconteceu com a filosofia no decorrer de vários e vários anos, né? Houve um período que a filosofia ficou refém da física, né? Só que a física acabou caindo por terra, assim, esse reinado da física com relação à filosofia acabou caindo por terra, porque a ciência ela faz um recorte do mundo, ela trabalha com um determinado problema e tenta trazer uma solução para aquele problema, levanta hipótese, né? Através de observações, através do inserir, né? A pessoa vai inserir
vai se enfiar na natureza, vamos dizer assim, e vai testar para ver quais são as variáveis possíveis para resolver um determinado problema. Por exemplo, existe uma doença, uma patologia, e aí vai se pesquisar produtos de origem sintética, animal, mineral, vegetal, algum remédio, né, que possa curar aquela enfermidade. Então, é testado em laboratório vários componentes, há uma química por trás do remédio, né, e existem testes laboratoriais que são feitos para se chegar a uma determinada variável. Né? Então, a ciência trabalha muito com estatísticas matemáticas, variáveis, móveis, né? Probabilidades. Né? No que se refere à física, existe o rigor matemático das fórmulas. A matemática é uma forma de tentar achar uma luz, tentar achar através dos símbolos uma metodologia própria de chegar a um resultado. E existe um rigor matemático, mas são símbolos exatos, né? E aí você tem também a biologia que trabalha com probabilidades, né? E a física, ela junta o útil ao agradável. Junta o rigor físico da matemática e junta o rigor da biologia, né? A expansão biológica, né? A probabilidade biológica, né? A observação, constatação em campo biológico. Só que aí fica limitado, essa coisa limita, fica engessado. E a filosofia, ela é mais elástica, vamos dizer assim. A filosofia, ela tem um trabalho elástico. Ela dá uma elasticidade no pensamento, ela traz uma reflexão pós-física. Por isso que chama-se metafísica. Meta, o que está além da física, né? Que é o que a gente tenta entender, né? A religião, ela busca dar resposta para o que há além do corpo, além da matéria, né? Temos alma, não temos? O que há depois da morte? Isso são questões que a ciência, vamos dizer assim, não constatou, né? A ciência do século XXI, XVIII, XIX estava muito ligado à matéria, está ligado à matéria. Apesar que, depois dos fenômenos aí da física quântica, toda essa coisa de matéria é pensável. É pensável e tem todo um universo aí de casualidades que são diferentes, né? Então, o Ortega, nesse livro que é Filosofia, ele vai pensar nessas gerações aí, e vai observar que existe um vigor da idade, né, da idade do corpo, né, e ele vai dar o exemplo de gerações, né, como se as gerações fossem como se fosse o desfile, né? Então nós temos os dias de hoje, por exemplo, você tem o olhar do jovem, do velho, né, do idoso e do homem adulto, né? Então, e da criança. E aí você tem olhares de perspectivas do mesmo mundo, né? E esse vigor, né, esse vigor da idade, né, de alguém que está indo para velhice, né? Se ele se entregar às delícias do descanso, ele pode corre o risco de perder o vigor muscular, né? E se ele levar uma vida de exercício, ele consegue manter essa força, né, por um certo tempo. Mas Platão dizia que tudo é perecível, né? Então, o que acontece? Onde é que eu quero chegar? Que esse pensamento filosófico foi construído através de gerações por gerações. E isso nem sempre foi uma realidade, vamos dizer assim, evolutiva. O pensamento filosófico evoluiu.
não é que evoluiu, assim, tem alguns momentos na história que decaiu, né? Como, por exemplo, na era iluminista, né? Racionalista, né? Que o homem tira Deus da jogada e acha que a razão é o que nós temos. E através da razão, a gente consegue aí abarcar o todo, como Hegel diz, né? Ou não. Ou não, a gente consegue ver partes do todo. Então, tudo que a gente vê são categorias de fenômenos, né? Fenômenos do qual nossa estrutura cerebral, nossa estrutura de psique consegue até certo ponto alcançar, né? Como diz Kant, né? Categórico hipotético, categórico a priori, né? E aí vai desencadeando aí pensamentos aí, alguns livros são de uma racionalidade extrema que chega a beirar a loucura, né? Igual Nietzsche, né? Tem gente que escreve difícil, e aí, como descreve difícil, o povo paga pau. Mas não quer dizer nada, quer dizer, bosta nenhuma, né? Mas é o que temos, né? E você pega, por exemplo, Lacan, né? Eu ainda não li Lacan, eu ainda pretendo ler Lacan, mas Freud, Jung, é um universo de pensamento, de pesquisas, de estruturação racionalista baseados na constatação, né, empírica de uma certa realidade, de um certo fenômeno, numa certa época, num certo local. Tem muitos psicanalistas que criticam Freud, né, apesar dele ter sido o pavimentador da psicanálise, né, ter sido o pai da psicanálise, mas tem muita gente que desce a lenha do Freud, né, pervertido e tal. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Onde eu quero chegar aqui, o pensamento ele é construído através de épocas, né? O homem é fruto do seu tempo, né? Da sua cultura, tá? Então o homem é influenciado pelo seu meio também, né? E existem épocas decadentes, como por exemplo o período clássico helenístico, né? Que você tem aí a época dos estoicos, a época de Epicuro, né? Então você tem aí pensadores que vai pensar na vida virtuosa ou não. Então você tem filósofos que defendem a ideia de que a melhor vida é a vida fora da sociedade, longe da sociedade, não se corrompendo por ela, né? A sociedade é cruel, é má, né? Como Thomas Hobbes dizia, o homem é lobo do homem. E ou Rousseau, que vai acreditar que o homem é bom, mas a sociedade que o corrompe. E aí? A sociedade é má? É boa? O homem é bom e a sociedade o corrompe? A sociedade é a sociedade, a humanidade é a humanidade. E o problema do historiador e do filósofo é que ele tenta abarcar o todo. Ele tenta descrever os fenômenos sociais. E a gente está falando de bilhões de pessoas, milhões de pessoas. Como é que você consegue abarcar o todo? Nós temos constatações, né? Nós temos documentos históricos, nós temos pesquisas, né? Essas pesquisas nos trazem alguma luz, alguma luz. Agora, o maior problema, a meu ver, é a elucubração de tentar ver o futuro, né? Prever o futuro. É uma tentação do homem prever o futuro, né? E aí, para isso, você tem os magos dos números, fórmulas prontas, mas o futuro é incerto. É como se a humanidade caminhasse numa estrada escura. E aí a matemática, a economia, a psicologia,
a filosofia, né, a cultura, né, os saberes, vai iluminando os pontos, alguns pontos, só que a estrada é longa. Mas você percebe que os povos do passado, os nossos ancestrais, nossas tradições têm muito a dizer a respeito das coisas que acontecerão, né, porque às vezes nossos ancestrais passaram por experiências acumuladas, né, que são muito semelhantes às de hoje, em alguns pontos, né? Porque, por exemplo, de repente, você tem linhas de pensamento aí pós-moderna que tentam questionar e até destruir a família tradicional. Mas de onde vem essa família tradicional? Veio de ontem? Não. É uma construção de experiências históricas, né? Por que houve esse núcleo familiar, pai, mãe, filho? Isso é produto de uma construção histórica, é produto de uma experiência, né? A humanidade fez experiências, milhares, milhões de experiências no decorrer de séculos e séculos e séculos para chegar a um determinado ponto, né? Então você percebe que as tradições são muito importantes, as experiências, o que é empírico é importante, porque isso vai nos arremeter a trazer uma resposta e dar luz a um determinado problema, né? Um exemplo, no passado, até pouco tempo aí, período antigo e até a Idade Média, um pouco também da Idade Moderna, muitas famílias tinham muitos filhos, né, bastante filhos. Uma boa parte morria. Não tinha a ciência, a medicina não era tão avançada. E aí nós não tínhamos os remédios e os cuidados paliativos que nós temos hoje, e os conhecimentos, né? Só que esses conhecimentos foram acumulados por tempo, né? Então, no Egito, por exemplo, você tem uma coletânea enorme dos manuscritos de plantas, né? Os egípcios eram especialistas em chás, ervas naturais, tratamentos que se perderam com o tempo, numa sabedoria gigantesca, né? O embalsamamento do corpo. Nossa, a palavra aí, eu me perdi aí na palavra. E através dessa construção, através deste acúmulo de conhecimento, chegamos até aqui, né? Só que nós estamos nos deparando com os problemas pertinentes à nossa época, né? E a filosofia é um exercício rigoroso. O exercício rigoroso é um jogo, né? Vamos dizer assim, um jogo divertido, né? É um brincar sério, né? Filosofar é olhar para o mundo e observá-lo e pensar o mundo. Não que você vá mudar o mundo através do filosofar. Não, a ideia não é essa. Mas é trazer algumas observações que podem contribuir para o pensamento refinado, para a profundidade de causa de pensamento. São ferramentas. O maior problema do racionalista, né, marxistas, vitalistas, é que eles acreditam que é possível interferir no mundo através do planejamento estratégico das ações deliberadas. No gabinete é possível pensar o mundo. Isso não é possível porque o mundo não é abarcável como um todo, né? Que é o pensamento de certos grupos poderosos, né, com muito dinheiro, que querem dominar o mundo. A teoria da conspiração? Olha, que existem grupos poderosos, existem. E eles não vão ficar quietos,
né? Tem um porquê. Você acha que um homem que tem um PIB, mais ou menos aí um PIB numa conta, ele vai pensar numa lancha? Então tudo isso são pensamentos, né? São reflexões filosóficas. Agora, o que me deixa abismado, o que me deixa assim encantado, é essa construção que foi feita até aqui. Desde a pré-história, Idade Antiga, Era Clássica, né? Idade Média, para se chegar aonde a gente está. Eu acho muito estúpido quando alguém tenta julgar a ação das gerações anteriores, né? Através do alto do século XXI. Né? Ah, existe uma dívida histórica. Que dívida histórica? Você não. É uma época. A época se pensava assim, era limitado, porque era a realidade daquele povo, daquele determinado tempo. Agora, a geração atual vai ter que pagar pelos erros das anteriores, de 10 gerações atrás, 5 gerações atrás. É um pensamento retrógrado e não consegue entender a realidade como ela está. Nós evoluímos, a sociedade, de certa forma, evolui aos trancos e barrancos, lentamente, muito delimitada. Né? O problema do racionalista é que ele quer para ontem as coisas, né? Quer para agora, que a mudança seja feita agora. Mas isso não é feito de forma rápida. A sociedade leva um tempo para, vamos dizer assim, maturar. Desde a pré-história até aqui, né, nós vivemos aí muito tempo, milhares e milhares e milhares e milhares de anos, em bandos, grupos de caçadores-coletores, né, desbravávamos montanhas, mares, pequenos grupos, né, à beira da fogueira, e depois fomos para a agricultura, mas a maior período da nossa história foi a pré-história. Né? Então nós somos criaturas, eu acredito nessa ideia, né, de que nós somos uma criatura pré-histórica presas na modernidade. Nossos instintos primordiais de caça, coleta, ainda estão dentro da gente. O espírito guerreiro, caçador. Né? Só que a gente se depara com uma época de muita prosperidade, né? Muita, assim, se comparado com a Idade Média, comparado com o mundo antigo, a gente tem muito mais acesso a coisas do que antes. Então nós evoluímos. Mas essa evolução foi à custa de muito sangue, muito sacrifício, sacrifício pela liberdade. A prosperidade econômica foi feita através de pessoas que desbravaram horizontes, desmataram florestas, né? Houve erros do passado, né, que foram cometidos, né, mas era da única maneira que só poderia ser, não havia outra forma. Existiam outras linhas de pensamento na época, mas não era o forte da sociedade, não era o que estava em voga. Né? Os filósofos, por exemplo, na Grécia antiga, no período de Tales de Mileto, Anaximandro, eram vistos assim, eu imagino, né? Como uns caras doidos, né? Olha lá os filósofos lá. Eles estão querendo falar que o raio cai porque é um fenômeno da natureza. Eles não acreditam que é Zeus. Irado. É, vai falar para o homem medieval da época, né, que era possível você voar. Voar numa espécie de uma lata gigante. Você entra dentro de uma carroça e a carroça voa. Ele achava um absurdo. Da mesma maneira que é um absurdo para nossa época hoje achar que você pode, seu cérebro, né, sua mente, suas percepções podem viajar para para um mundo online, um mundo digital. É como eu disse, é difícil ver a estrada. A estrada é longa e ela é muito escura. Né? Tá até escuro o cenário aqui para introduzir isso. Então, a filosofia, a ciência, né,
A experiência, principalmente, dos povos, né? O acúmulo de conhecimento dos povos é a luz que nos guia na escuridão, né? E aquilo que eu gosto de chamar de o absoluto, né? O metafísico, o que algumas pessoas chamam de Deus, né? Aquilo que é pleno. Então, há alguma coisa interferindo no mundo? Me parece que sim. Me parece que sim. Como eu havia dito como eu havia dito no pensamento anterior, as coisas foram feitas de uma maneira muito é, quase perfeita, né? Existe um, existe um certo mecanicismo, existe uma certa coerência de como as estruturas físicas são feitas, né? Para durar por um tempo. A forma como as células são compostas, né? Você percebe que a célula tem núcleo, a célula tem humana, né? Tem lisossomos, ribossomos, a célula tem complexo de Golgi. Meu, olha para isso. Isso é de uma engenharia formidável. É o que o pessoal do design inteligente vai chamar de produção da inteligência, né? E se há uma inteligência, algo foi pensado, a meu ver, né? Meu ver. Então, então você tem toda essa gama e esse universo à sua volta. E filosofar, por Ortega y Gasset, no livro O que é filosofia, ele diz que filosofar é tentar entender o universo e tudo quanto há. É pensar o cosmos, é pensar o mundo, é pensar, ó, tentar abarcar o todo. No caso de Sócrates, ele focou no homem, né, nas relações humanas, né? Através dos livros de Platão você percebe que há um pensamento rigoroso, né? Através dos diálogos dos personagens, você percebe que existe um diálogo para tentar entender conceitos, né? O que é justiça, o que é verdade, o que é beleza, o que é a coragem, o que é a virtude, né? E aí você tem Aristóteles que começa a pavimentar esse tipo de pensamento lógico, né? Começa a pensar nessa metodologia científica, né? Começa a dar ferramentas para você trabalhar o pensar rigoroso, vigoroso, né? É interessante essa jornada filosófica através dos séculos, porque você percebe que existe rupturas, né, e alianças, existem relação, né, de casualidades e de transcendência no pensamento filosófico, né? E que para chegar a isso não foi fácil. Você teve uma série de acontecimentos, né, no decorrer dos séculos que trouxeram ao que temos hoje, ao que nós vivemos hoje, né? Por que que eu defendo o pensamento do filósofo conservador, conservadorismo, né? Roger Scruton. Aí na linha da economia temos aí Thomas Sowell. Aos poucos no canal a gente vai falar de um por um, tá? Roger Scruton, Thomas Sowell, Michael Oakeshott, Olavo de Carvalho, Edmund Bunker, e Burke, né? A gente vai falar sobre Burke. E a gente percebe que essa linha de pensadores, essa linha de escritores, bebem da fonte da tradição, da prudência, né? Do acúmulo de experiências, daquilo que foi preservado durante milhares de anos, né? E que aos poucos foi evoluindo. Aos poucos. Há uma evolução social? Eu diria que há. E
Só que é longa, é penosa, requer muito sacrifício, requer muita reflexão. Não é do dia para a noite, igual o racionalista quer, né? O progressista acha que pode mudar assim. Não, engole aí as leis nossas aí, para você vai ter que se adaptar a isso e acabou. Não funciona assim. Existe uma experiência humana, existe todo um arcabouço de, 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 de acúmulo de informações, e esses acúmulos de informações que está dentro da nossa genética, que está dentro da nossa estrutura cerebral, do nosso corpo, do nosso espírito, tudo isso nos leva a refletir uma época e a pensar uma época, né? Existe uma frase muito famosa americana que diz assim: o preço da liberdade é eterna vigilância. Mais ou menos nesse, eu não sei se era americana, posso estar errado, mas existe uma frase que diz assim: a árvore da liberdade ela é irrigada com sangue de patriotas e tiranos. Então o que mais você tem hoje em dia são tiranos, tiranos querendo dizer o que é a vida boa, tentando baixar leis, fazer leis para que você viva naquele tipo de pensamento racionalista, né? Eu penso o mundo e o mundo tem que se adaptar às minhas regras, porque eu tenho poder, eu tenho dinheiro. Esse é o típico racionalista, né? Então ele vai pensar a sociedade a partir da sua constatação científica, matemática, estatística, mas ele não vai observar a história em si, os fenômenos, do que acontece. Ou até faz uma leitura da história deturpada, né, como Marx faz, por exemplo, o marxismo, né? E levou milhares de pessoas a, a viver uma vida difícil, muito difícil. Então é isso. Então eu parei um pouco para fazer o vídeo de hoje para embrenhar um pouco mais, para refletir um pouco mais, para pavimentar essa introdução à filosofia. Muito obrigado, muito obrigado. Eu não sei como agradecer para o pessoal que está curtindo o canal, que está assistindo, pelo menos vendo os vídeos. Eu não sei como agradecer, porque começar é difícil, não é fácil. Mas eu vou com muita persistência, muita determinação, até o fim da minha vida. Eu quero estudar isso, eu quero estudar muito essa economia, filosofia, para trazer alguma coisa aí que possa ser útil a alguém. É isso.